família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença e hoje o episódio mais que especial. Tenho que anunciar que o podcast da Natação Criativa é o melhor podcast do Brasil na seção de esportes. Fomos eleitos o melhor podcast graças a vocês, a cada voto. E vocês não sabem, cada voto valeu. Ficamos com 1.009 votos e o segundo colocado, Peladas na Net, com 1.005 votos. Foi acirrado, mas vencemos o futebol. Muito obrigado a cada voto. Você pediu para o seu familiar, pediu para o amigo, pediu para o seu aluno. Muito obrigado mesmo. A gente vai aumentar aí a visibilidade da natação. E hoje um assunto muito importante. Vamos falar sobre bebês. Você que ministra aulas para bebês nos últimos anos tem uma tendência muito grande no aumento na procura de aulas para bebês em academias, aulas de personal. Eu trouxe a especialista do assunto direto de Guarulhos, Elaine Sanches, da Academia Sanches Esportes. Muito obrigado pela presença, Elaine. Oi, Renato. Obrigado. É um prazer, viu? Principalmente hoje, um dia tão especial, né? Parabéns. Então vai ficar marcado esse primeiro episódio. E antes de tudo isso, a gente tem que agradecer aos parceiros, que são graças a ele que esse podcast existe, que ele ganhou essa premiação, que a gente tem esse apoio de levar conteúdo gratuito e de qualidade. São quase 400 episódios, 400 profissionais que sentaram nessa cadeira e levaram conhecimento para cada um. A Flote, materiais de natação, tenho certeza que a Sanches usa. Fiquei sabendo até nos bastidores que começou comprando lá com a Paula antes do André. Depois que a Paula foi para a Espanha, aí começou a fazer as compras com o André. Então, quanto tempo a Sanches não compra aí do nosso amigo André, que apoia esse podcast, que trazendo materiais de qualidade desde o aprendizado até o treinamento com o selo ISO 9001 e com polo dentro da USP, estudando cada material que chega na borda da sua piscina. A Sobrasa, que apoia a gente na causa de prevenção aquática para reduzir o número de casos de afogamento. Entre no site da Sobrasa, sobrasa.org, preencha seu cadastro e vire voluntário Sobrasa. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. Tenho certeza que hoje a gente vai falar da importância de você se capacitar e estar sempre atualizado com os assuntos. Você acha que a aula que você dava há 10 anos atrás é a mesma aula que você tem que dar hoje? Você está muito enganado. O aplicativo da Swim Track te auxilia no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica. Se você tem sua avaliação, você consegue. Tem sua metodologia? Coloque suas avaliações dentro desse aplicativo. E a Raizo, nova metodologia no mercado, que eu tenho certeza que você que está na procura de uma nova metodologia, é sempre as mesmas, acabou de surgir uma novinha, entra no Instagram, metodologia Raizo, metade do valor dos concorrentes, você não vai se arrepender. E a WL Salvamentos Aquáticos, uma dor constante dos gestores é não conseguir achar profissionais capacitados. A WL faz o treinamento e te entrega o profissional capacitado, porteiro, vendedor, recepcionista, salva-vidas, o que você precisar. Entre em contato no 11 982 71 5497. Mas vamos deixar de papo, Elaine, vamos para o que interessa. Por que você quis se tornar especialista em natação para bebês? Como você percebeu que era uma tendência esse mercado? Então, Renato, eu comecei em 91 no meu estágio, né? Então, a princípio, as portas que se abriram para mim foram da natação. Então, não sabia nem muito bem o que eu queria na faculdade, né? E aí surgiu o estágio com natação. Era tudo, era natação bebês, infantil, adulto, hidroginástica. Trabalhei com isso ainda na faculdade, logo em seguida que eu terminei, em paralelo com a natação, fui para musculação, avaliação física, mas não gostei. Falei, não, meu olho brilha lá na natação, é lá que eu tô feliz. E aí, voltei. A partir daí, comecei a fazer cursos, né? Em um determinado momento, eu não sabia muito bem o que eu fazia. Se eu fazia uma especialização em natação, se eu fazia uma pós-graduação de fisiologia do exercício, né? Estava um pouco perdida. Aí conversei com a Sandra Rossi e aí ela me deu um livro para eu ler. Ela falou, lê esse livro, Movimento. E depois disso a gente conversa, né? Porque na época eu falei, eu não sei, eu tô perdida, queria fazer uma pós, né? E aí ela deu. Quando eu li esse livro, assim, mudou minha visão, né? Eu gostava do que eu fazia, mas eu falei, nossa, eu posso fazer muito mais. Pode melhorar muito ainda meu trabalho, né?
E aí eu fui atrás da psicomotricidade e aí eu me especializei, né, nisso e assim, sou apaixonada por isso até hoje. Então, uma dica importante para os profissionais aí do outro lado, então, pegue os mentores, pegue pessoas que estão no mercado, estão atuais, que eles conseguem mostrar o caminho. Então, alguns alunos sempre me procuram e a gente vê o perfil de cada um, o que cada um está precisando, a gente tem uma visão mais ampla, mais genérica. Às vezes você está fechado lá, sempre naquela aula, não sabe que caminho tomar, são várias estradas. Então, essa opção muito importante, essa conversa com a Sandra. E aí, depois desse curso, Elaine, você percebeu que as pessoas continuam utilizando os métodos clássicos ainda nas aulas de natação para bebês? Mesmo que o aluno mudou, os pais mudaram, a gente não é a mesma criança, o mesmo bebê que a gente encontra. Depois da psicomotricidade, através de estudos, o que mudou no seu trabalho e a abordagem, o que é relevante hoje? Então, mudou tudo. Mudou tudo. A partir daí, minha aula foi completamente diferente. Eu comecei a colocar na aula algumas habilidades. Então, eu comecei a trabalhar lateralidade, tonicidade, orientação espaço-temporal, equilíbrio, coordenação. Não que eu não fizesse isso antes. Eu fazia isso, mas eu fazia sem intenção, fazia meio que sem querer. E aí não, aí eu comecei a fazer um trabalho intencional, então eu tinha um objetivo, tinha um foco naquela aula, então meu planejamento começou a ser diferente. E aí começou a surgir as diferenças, né? Então, assim, alguns bebês faziam a aula, e aí, pouco tempo depois, os pais vinham e falavam assim, nossa, ele começou a engatinhar, ele não engatinhava antes. Depois de uma semana de aula, já começou a engatinhar. E aí, assim, nossa, nós fomos para um buffet, naquele brinquedão, você precisava ver, ele subiu até o terceiro andar do brinquedão numa agilidade, passou todas as crianças. Como também pratica aqui, né? Ele escala, ele corre, ele anda, ele caminha. Então, assim, quando os pais começam a sentir, começa a dar essa devolutiva, então é muito interessante. Então, aí a partir daí, só foi um crescente, sabe? Eu acho que ter intenção no que você faz, ter um objetivo, muda tudo. E também com essa intenção, você começa a agregar valor no seu trabalho, você começa a Sim. informar isso para os pais, você começa a trazer os pais como parceiros, você para de ter, às vezes, receio de falar com aquele pai, e você começa a fazer um escopo maior do seu trabalho. Você já sabe onde você quer chegar, quais são as métricas, os marcos motores desse bebê, com quanto tempo ele senta, quanto tempo ele segura a cabeça, e você fazendo trabalhos dentro da água para o desenvolvimento motor dessa criança. E através de vários estudos, principalmente da Austrália, a gente percebeu que o desenvolvimento da natação não é só da parte motora, a gente tem benefício até da parte cognitiva, melhorando o aprendizado na escola. O que você também conseguiu trazer nessa psicomotricidade, percebeu esse desenvolvimento não só motor, mas também cognitivo desses bebês? Sim, sim, muito, muito, muito. Todo o trabalho que a gente faz de rolar, rastejar, engatinhar, muda, o bebê fica outro, os pais comentam isso, e eu acho que um trabalho também muito importante, que você citou agora, é com o pai, né? Então, assim, eu acho que a natação para bebês é muito um trabalho de você ter uma conversa ali com o pai. Então, você tem que explicar o que você está fazendo, por que você está fazendo, porque ele tem que ter confiança. Eu acho que o trabalho de natação ele tem que ser um trabalho seguro, com confiança, porque a hora que você passou isso para o pai também passa isso para a criança. Você deixa os dois mais à vontade. E aí que as coisas começam a modificar. Então, assim, o pai tem que saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, qual que é o objetivo daquilo. Ele tem que saber que você sabe. E aí vai a pergunta de $1 milhão, tenho certeza que quem está aí do outro lado pensou nisso. A aula de bebê muitas vezes ela é muito cantada. A gente faz, todo mundo sabe da importância, não que não seja importante a música, então para fazer o condicionamento através da música, do movimento, para trazer emoção, para trazer aquele prazer da criança querer retornar. A música gera um movimento, ele está no lado do cérebro muito próximo ali do movimento, então quando a gente ouve uma música a gente quer se movimentar, são vários benefícios. Só que a gente acaba cantando muitas músicas e acaba conversando pouco com esses pais. Tem um método em São Luís do Maranhão, Ativa Baby, que ele utiliza a música, mas um pouco menos e
começa a explicar mais os exercícios para os pais. Queria saber como você faz essa dosagem da musicalidade e também dessa informação e dessa comunicação para os pais, que às vezes a aula é pequena, às vezes só 30 minutos, sim, e a gente não tem pouco tempo aí nessa conversa com esses pais. Então, a gente tem uma padronização, né, da aula. Então, a gente começa com um momento de acolhida, e aí, nesse momento, a gente canta as musiquinhas, né? Então, normalmente, eles pedem as músicas que eles querem, os bebês, né? Então, eles já começam a fazer os gestos que é determinada música. A gente tem, sim, o movimento, a parte da aula que canta, e aí ele executa a pernadinha. Então, começa a cantar, já começa a bater a perninha, começa a mexer o bracinho. Mas, a cada troca de exercício, eu paro e converso. Principalmente bebês com menos de 1 ano, ele precisa muito, todos eles, na verdade, precisam, mas os menores, eles precisam muito do pai, do olhar, tá no mesmo nível, né? Aquele olhar, os dois o pai agachadinho para chegar no rostinho da criança, colocar, de repente, o rosto em contato com o dele, ele precisa estar sentindo mais. Então, é isso que eu passo muito, né, para os pais. Abaixa, volta o olhar para ele tem que estar se sentindo seguro, encosta seu rosto. Então, assim, a todo momento eu vou conversando e vamos cantando. Então, a importância dessa comunicação, o pai ele é leigo, ele não sabe o que ele está fazendo dentro da piscina, e sempre é na boa vontade. Às vezes o pai começa a fugir um pouco do que a gente solicita, às vezes tem professor que fica bravo, mas o pai sempre está fazendo na boa vontade, na boa intenção, e aí cabe a gente, como profissional, conseguir conduzir e passar essas informações para esses pais. E hoje esse foco da natação, principalmente nessa primeira infância, nesse aprendizado, a gente pensa muito em sobrevivência aquática, como a Sobrasa preconiza, a adaptação ao meio líquido. Como fazer esse trabalho de sobrevivência e adaptação? Então, não é fácil, né? Requer todo um planejamento. Então, nós temos um planejamento anual, e aí a cada mês a gente tem um enfoque diferente, e em especial, nesse mês de novembro, a gente trabalha o mês da segurança aquática. Então, a cada semana, a gente tem um objetivo diferente. E a gente exatamente faz isso, explica para o pai. No caso das crianças maiores, que nadam com touca, com óculos, então a gente explica qual a importância de estar tirando a touca ao finalzinho da aula, estar tirando o óculos, né? Ele ter essa vivência também sem touca, sem óculos. Se ele cai um dia numa piscina, como é que ele vai se comportar sem a touca e sem o óculos? Então, a gente faz... E com os bebês a mesma coisa. De acordo com a fase de cada bebê, a adaptação ao meio líquido de cada um, a gente faz algumas atividades. Então, uma queda provocada, de repente, de um colchão, se ele está apto para aquilo, e aí o papai já pega de volta, né? Então, a gente faz vários exercícios de acordo com a faixa etária e com a adaptação de cada bebê. E no mês de novembro, a Natação Criativa sempre promove o mês de segurança aquática. A gente cria grupo do WhatsApp, onde o ano passado foram mais de 2.000 professores envolvidos, esse ano novamente. Esse ano a gente deu um passo a mais, que foi a criação do desafio de segurança aquática, onde a gente está levando conteúdo para vocês colocarem nas redes sociais de vocês. A gente produz o conteúdo e vocês replicam, vocês criam seus próprios conteúdos com base dos desafios que a gente dá a cada semana. Então, a importância desse trabalho de prevenção aquática, que é o primeiro elo para a gente não ter que chegar no último elo, que é o resgate. Então, eu queria que você falasse também a importância das avaliações. Então, eu sei que vocês colocam esse programa dentro da Academia Sanches, mas como isso funciona com bebês? Porque a gente vê muitas avaliações ali no aprendizado do CRAU, COS, com bebês também tem? Dá para fazer? Não dá? Então, nós fazemos sim uma avaliação voltada para eles. No caso dos bebês, a gente faz de 1 a 2 vezes por ano, né? E a gente entrega um certificadozinho com as habilidades que eles estão fazendo, que eles vão chegar a fazer. Com os maiores, a gente consegue explicar mais, né? Eles conseguem entender melhor, né? No caso do bebê, quem entende realmente é os pais, né? Aquele trabalho lá que eu te falei, né? Com os pais, eles têm que entender, porque eu acho que o bacana desse trabalho é que quando você traz o pai para o seu lado, aí, né, muda. Ele tem a dúvida, ele vê aqueles vídeos no Instagram do bebê que mergulha e boia de costas, e ele fala, nossa, eu quero que meu filho faça isso. Aí você tem que explicar, como é que aquele bebê chegou àquilo?
Será que foi um trabalho bacana? Será que não foi? Então, eu costumo falar assim, né? Que a gente pode aprender pelo amor e pela dor. Nós, na Sanches, optamos a ensinar pelo amor. Então, às vezes, talvez demore um pouquinho mais, mas com certeza é muito mais prazeroso, né? Eu fiz um tour pelos Estados Unidos, vi várias metodologias, inclusive esse método que você comentou, e fiz até alguns podcasts nos Estados Unidos com alguns profissionais, e até teve uma professora que falou, não, mas com esse método aumenta aí o índice de sucesso, diminui o índice de afogamento. Falei, sim, diminui porque a criança nunca mais quer ver piscina, não quer chegar perto da piscina, com tanto trauma que ela cria de uma piscina, ela não chega perto, por isso que não vai ter afogamento. E não é afastar ele da piscina que você vai resolver esse problema, então, mas ensinar ele a utilizar esse meio aquático e com prazer e diversão, porque cada vez mais a gente tem mais contato com a água, seja condomínio, seja na praia, seja no sítio, não tem mais. Então a nossa geração tinha menos contato que essa nova geração. A geração ela tem contato, até aniversário hoje em dia tem piscina envolvida. Então a gente precisa ensinar todas essas estratégias. E você falou de trazer os pais ao nosso lado, caminhar junto com a gente. E o primeiro objetivo de qualquer pai quando matricula a criança na natação, isso tem estudos que comprovam, é a prevenção e a segurança aquática. Ele quer saber quando eu vou conseguir fazer o meu churrasco, beber minha cerveja e meu filho vai ficar sozinho na piscina. Só que eu percebo que às vezes ou os professores não comunicam isso ou não passam essa avaliação. Então, vocês têm alguma coisa voltada assim, uma avaliação de sobrevivência, prevenção aquática para informar esses pais? Então, a gente faz sim um trabalho. A gente faz palestras. Numa ocasião, a gente trouxe até um bombeiro para ele explicar um pouquinho. Porque os pais costumam falar exatamente isso. Quando que eu posso deixar ele sozinho na piscina, sem supervisão? Aí eu falo nunca, né? Uma criança nunca tem que ficar numa piscina sem supervisão, né? E aí chega a ser até engraçado, né? Porque é exatamente isso. Eles falam, mas eu fui pro hotel e aí ele nadou sozinho. Eu falo, mas e você, né? É um lugar diferente, a temperatura da água é outra, né? Assim, tem que ter supervisão, né? Não dá para deixar uma criança sozinha sem supervisão. E a gente faz muito esse trabalho. Ou nós mesmos vamos até lá e conversamos com os pais durante a aula. Um dos professores sobe no espaço em que os pais ficam assistindo a aula e tem uma conversa rápida durante todo o mês de novembro. A gente coloca alguns informativos pela academia, faz alguns vídeos e coloca no nosso Instagram, ou até mesmo palestras com alguns profissionais. Até na metodologia da natação criativa a gente recomenda esse contato com os pais, e às vezes em alguns cursos nossos, capacitações, aí os professores falam, mas eu não consigo conversar com os pais, é uma aula atrás da outra, eu tô sempre na água, e aí essa dica é primordial. Então tem sempre um professor que ele tá fora da água, então ou no começo da aula, ou no final da aula, 5 minutos iniciais, 5 minutos finais, junta uma turma com a outra, começa um aquecimento, ou termina uma brincadeira para finalizar a aula, e esse professor vai conversar com o pai. Se cada aula você pegar um pai, no final do mês você conversou com todos os pais. E por experiência própria, depois de 6 meses, 8 meses, você não precisa conversar com nenhum pai. Porque quando vem um pai novo e tá lá no vidro, a primeira coisa que ele fala é conversar com o pai do lado. E esse pai já foi comunicado, não, o professor já conversou comigo, é assim, assim, assim. E aí ele vai conversar com você, metade do caminho já foi porque o outro pai já explicou. Eu falo que os pais são os meus estagiários, um vai informando pro outro, mas você precisa ter essa primeira ação, você precisa comunicar, ou através de reuniões, ou no meio da aula, transição de uma aula para outra. Então isso é muito importante. Falando de avaliações de sobrevivência aquática, eu convido vocês a entrarem no aplicativo da Swim Track. A gente tem uma avaliação de sobrevivência aquática que você pode adaptar, criada pelo Fabrício Madureira. O aplicativo ele tem 30 dias gratuitos com todas as suas funcionalidades. Então entra, vê, adapta para a sua realidade, mas entregue uma avaliação de prevenção aquática, sobrevivência aquática, que é primordial. E agora, Elaine, sem querer apontar erro, apontar dedo, esse ou aquele profissional, mas o que você vê os maiores erros de professores e gestores que cometem hoje nas aulas de natação para bebês? Eu sinto assim, primeiro, não ter uma aula planejada. Tem que ter um planejamento, a aula tem que ser padronizada, porque eu acho que um grande erro por exemplo, no nosso caso, nós temos no dia de 3 a 4 aulas de bebês. Então, se um pai leva a criança de manhã com um grupo de profissionais e à tarde com outro, a aula não pode ser diferente. É claro que cada professor
dar uma aula, mas ela tem que ter a mesma base, todo mundo falar a mesma língua. Então, assim, esse eu acho um erro muito grande. Outra coisa que eu sinto é, assim, ter o seu objetivo. Hoje em dia, eu percebo muito nos profissionais da área, eles colocam um bambolê, um cone, e a criança passa por aquilo, e ele fez um trabalho de psicomotricidade. Ele nunca estudou psicomotricidade. Não, trabalho de psicomotricidade, ele tem que ter um enfoque, tem que ter um objetivo para aquilo. Então, quando a gente faz uma coisa, a gente tem que estudar para aquilo. Então, né, eu acho que a gente precisa ter profissionais preparados para aquilo. E eu acho também o número de alunos por aula. A gente tem que colocar um limite e manter aquele limite para a gente conseguir ter essa conversa, né? Porque senão o trabalho fica meio... Sim. Né? Então eu brinco muito que na época do meu pai, do meu avô, eles estudavam ali por 20 anos e usavam a mesma informação por 40 anos. Então meu pai só fez a graduação, ou às vezes profissionais que nem graduação faziam. Mas hoje o mundo mudou. A gente sai da faculdade, a informação já está defasada. Esse livro que a Natação Criativa que lançou, pra vocês terem uma ideia, eu escrevi esse livro há 3 anos atrás, ele está saindo no mercado hoje. Então ele já está defasado de saindo no mercado. O que eu escrevi aqui já está defasado. É muito rápido, as mudanças acontecem rapidamente. Então você tem que estar se atualizado, você tem que estar atrás de curso, conhecimento, e hoje tem conhecimento gratuito. Isso é muito engraçado, porque com a tecnologia a gente tem mais informações, então tem podcast, tem cursos gratuitos, tem lives, você consegue ter informação, só que a procura está menor. Porque a gente tem tantas informações que eu não sei por onde começar. E eu acabo cansando de ter tanta informação e acabo não procurando nada. Mas quando eu precisar, a informação tá lá. Só que você nunca vai lá receber. A gente tem alguns profissionais que compram o curso e deixam na gaveta, não assiste o curso. Então não adianta também você também estudar muito, ter aquela obesidade de informação e não colocar em prática. É preciso você colocar em prática toda essa informação. E a natação vai muito além da parte motora, Elaine. A gente tem muitos comportamentos e competências que são essenciais, principalmente da psicomotricidade. O que você recomenda aí de a gente trazer de competências para a aula de natação para bebês? Então, eu acho assim, que você tem que amar o que você faz. Então, assim, se você gosta daquilo, você se emociona com aquela aula, porque assim, para mim é um prazer, é uma alegria da aula de bebês. Eu fico emocionada, eu fico feliz, eu brinco, a hora passa que a gente nem sente. Então, o que eu falo para os professores que hoje, eles têm que gostar muito do que eles fazem, eles têm que estudar acima de tudo, todo o tempo, a gente não pode parar de estudar, a gente tem que ter uma fala clara, eu tenho que saber usar a ludicidade durante a aula tem que ser prazerosa e planejar. Eu acho que tudo é feito com planejamento. E todo mundo sempre vê a aula o momento de mergulho da aula de bebê como o ápice da aula de bebês. Como você enxerga esse momento de mergulho? Tem alguns profissionais, às vezes tem até receio, ou até o outro lado, que aí a aula fica só mergulho. Quando utilizar esse mergulho, como fazer? O que a gente poderia dar de dicas profissionais em referência ao mergulho? Eu começo assim, quando um pai chega, eu converso, faço aquela entrevista lá e eu já descubro, né, como que é o banho dessa criança. Então, assim, muitas crianças nem molham, né, o rostinho. Então, tem casos que tem pais que chegavam com toalhinha e deixavam na borda da piscina para se molhar o rostinho e enxugar, né? Então, chega a ser até engraçado, né? Então, assim, eu já começo daí. E, então, ele só vai conseguir fazer o mergulho quando ele estiver adaptado à água. Quando a aguinha escorrer no rosto e ele já não se assustar mais. Então, eu explico muito isso para os pais. Aí eu mostro, a gente faz a chuvinha. Então, papai, mamãe, em casa, na hora do banho, aos poucos, vai deixando cair mais aguinha no rosto. Porque não é um trabalho só eu lá, uma vez na semana, 2 ou 3 que ele faça aula. É um trabalho em casa também. Então, e aí eu explico. O mergulho, na verdade, é uma consequência de um trabalho, não é? Não é, na verdade, aquilo, né? E aí uma criança bem adaptada, ela vai mergulhar com muita alegria e prazer.
Sim. E aí você comentou da importância das avaliações, a gente também coloca a importância de diplomas, de festivais. Isso ajuda muito no engajamento dos pais, principalmente da criança. A gente sabe que a natação é o primeiro esporte de toda criança, só que quando a gente sai da iniciação para o aperfeiçoamento, a gente acaba perdendo essas crianças. 70% deixam, segundo os estudos. E como você vê a importância de todos esses programas que a gente falou, avaliação, diploma, festivais, para a manutenção dessa criança por mais tempo na natação? Então, o certificado, a avaliação, eles adoram, o festival eles adoram, porque eles ganham medalha, eles ficam todos animados. Eu acho que a aula em si, ela tem que ser motivante. A criança tem que, quando vai embora, ter vontade de voltar, né? Então, a gente faz uma aula que a gente brinca e aprende. E o bacana é os pais perceberem isso, porque não foi fácil chegar até aí. Nós tínhamos uma aula muito como era há 20 anos atrás, encosta na parede, bumbum na parede, agora é sua vez, pega a pranchinha, não afunda, levanta. E hoje não. Hoje a criança de hoje é uma criança completamente diferente, né? Então, como a academia já está há 34 anos, hoje, o pai que traz a criança hoje, ele foi nosso aluno quando criança. E o mais divertido na hora que a gente entrega o certificado é o pai tirar foto do certificado dele lá atrás, aquele certificado bem antigão lá, e mostrar, olha, lembra quando você me deu, tem até sua assinatura aqui. Então, é bem bacana. Mas eu acho que o que mudou esse trabalho é os pais perceberem que as crianças aprenderam brincando. Então, elas estão se divertindo e aprendendo, e elas vão embora com vontade de voltar. A gente tem um reconhecimento muito grande do nosso trabalho agora, no final do ano, né? Que chegam as férias, eles vão viajar, e aí vai para hotel, e aí volta em janeiro, fevereiro, os pais falando, nossa, que diferença. Olha, como tá agora nadando, é outra pessoa. Então, a importância, né, você criar essa sequência, criar metas, explicar o processo para esses pais, porque às vezes o pai chega, ele quer que a criança de 2, 3 anos aprenda a nadar crawl, essa criança não vai aprender, porque ainda não está maturacionalmente desenvolvida, então a importância é você trazer as avaliações, fazer essas informações, criar metas, entregar gráficos para eles, porque eles são leigos, eles não entendem, eles falar, posição dorsal, né? Flutuação dorsal. Não, ele não sabe que são esses parâmetros que a gente utiliza. Então, conversar com esses pais é muito importante. Você comentou que as crianças não são mais que nem 10 anos atrás, coloca o bumbum na parede, presta atenção. Eu tenho até uma entrevista com a Ana Cristina Amaral, que depois que ela fez o curso com a natação criativa, ela mudou o enfoque dela, que antes era mais tecnicista, mais sistemática. E antes ela estava querendo se aposentar porque não aguentava mais colocar a criança de castigo na borda da piscina, e hoje ela não quer mais sair da piscina, que ela vê como é divertido as crianças aprenderem se divertindo e até o próprio professor se diverte. A aula consegue fluir muito melhor. Então, a importância de a gente vincular tudo isso. Elaine, eu queria agradecer muito a sua presença, queria que você deixasse as suas redes sociais, as redes sociais da academia, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esses assuntos que a gente abordou. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. O meu Instagram é Elaine Sanches _, o Instagram da academia é Academia Sanches Esportes, e precisando, estamos por lá. Muito obrigado, Elaine. Obrigado a vocês aí do outro lado que apoiam esse canal. Se você ainda não ativou a notificação, ativa para sempre receber os novos episódios. Toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, episódios novos. E agradecer mais uma vez pelo voto desse troféu que ficou aqui ao meu lado o tempo todo. Foi cada voto de vocês. Valeu muito. Um novo livro da natação criativa saindo do forno. Quem quiser adquirir, me chama aí no particular. Agradecer a vocês, agradecer os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação, com materiais excelentes para natação para bebês e o mais importante, super duráveis. Você compra uma vez só, não precisa comprar mais, porque aqueles brinquedos são mais baratos, você fica trocando todo momento. A Sobrasa, para te levar a novas normas e diretrizes para você trabalhar a prevenção aquática nas aulas de natação, todos os dados no site da sobrasa.org.
Plataforma Educar, a importância de você se capacitar, mais de 200 cursos, mais de 100 profissionais, tudo com certificado. O aplicativo da SwimTrack para te ajudar nesse monitoramento do seu aluno e mostrar a evolução para cada pai. Dá para você mandar vídeo mandando essa evolução, guardar essas avaliações e fazer a comparação de uma avaliação para outra, fazer a comparação de 1 ano, 2 anos, 5 anos das suas avaliações. Então tudo guardadinho, não precisa mais ter aquele papel ali guardado. A Raizo, nova metodologia no mercado que te auxilia aí na manutenção e aumentar a vida útil desse aluno. Então entra no Instagram, metodologia Raizo, para conhecer uma nova metodologia. E a WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais capacitados para a sua academia, seja porteiro, recepcionista, vendedor. Entre em contato no 11 982 71 5497. Então muito obrigado para vocês aí do outro lado. Compartilhe essa entrevista, que eu tenho certeza que alguém que dá aula de natação precisa ouvir. E agradecer mais uma vez, hoje, o melhor podcast do Brasil na seção de esporte. Muito obrigado a vocês, obrigado aos patrocinadores e Elaine aí, muito obrigado mais uma vez. E até a próxima entrevista.